Senhores vereadores, eu me inscrevi para discutir esse projeto porque eu acredito que projetos que tratam de orçamento, de questões fiscais da cidade, são projetos de máxima importância e necessitam reflexões. Como eu disse na primeira votação, essa é a segunda votação desse projeto, eu votarei a favor desse projeto. E votei a favor na primeira votação também. É um projeto que autoriza a prefeitura a desistir do cobrança de dívidas ativa, da dívida ativa, de pequenas dívidas. Dívidas pequenas. Isso eu considero que é importante, porque o custo, o cálculo que foi feito, é que o custo judicial, o que a prefeitura paga para fazer a execução judicial dessas pequenas dívidas, é mais caro do que aquilo que é a possibilidade da prefeitura receber. Sim, acredito que esse é um projeto que tem a sua relevância. Contudo, como eu disse na primeira votação e reafirmo agora, a grande questão da dívida ativa do município não são as pequenas dívidas, mas são as grandes dívidas. Para vocês terem uma ideia, de 2013 até 2018, ou seja, exatamente no período da gestão Jonas Donizete, a dívida ativa do município saltou de 3 bilhões para 8 bilhões. 8 bilhões. 8 bilhões que a prefeitura tem a receber. E metade disso, esse salto é um salto de 84%. Então, a elevação das dívidas durante a gestão Jonas foi de quase 100%, quase que dobrou as dívidas que a prefeitura tem a receber. Quando a gente olha a composição dessas dívidas, aí a gente vê que é um problema que vai mais fundo. Porque eu fiz um requerimento de informação questionando qual era o valor da dívida dos 100 maiores devedores. E nós descobrimos que os 100 maiores devedores devem 4 bilhões de reais. Metade da dívida ativa são dos 100 maiores devedores. Então, quando a gente vai discutir o problema da dívida ativa, não é o problema da pequena dívida, daquela pessoa que não pagou IPTU porque ficou desempregado, de uma pessoa que não conseguiu honrar seus pagamentos. A gente está falando de 4 bilhões de reais que a prefeitura tem a receber só dos 100 maiores devedores. 4 bilhões de reais, se vocês terem ideia, a previsão do ano que vem do orçamento total, que vai pagar todo o serviço, o salário dos servidores, a merenda, o uniforme escolar, os investimentos, a previsão é de 6 bilhões. Então, é uma quantia considerável. Os 100 maiores devedores devem 4 bilhões de reais. E a gente tem votado aqui, ano após ano, o refis. Eu questionei e questionei várias, durante duas votações, em 2017 e em 2019, eu questionei o refis, porque o refis, ele é vendido e a publicidade é feita com base na ideia de que vai ajudar a dona de casa a pagar as suas dívidas, mas o refis é um presentão para os grandes devedores. No refis de 2017, dívidas acima de R$1 milhão tinham parcelamento em 100 vezes. Dívidas acima de R$1 milhão. Vocês imaginem o que é para você dever R$1 milhão em IPTU? Ou seja, são grandes propriedades. Nós não estamos falando da casa, da moradora que teve uma dificuldade por conta da crise e não conseguiu pagar suas dívidas. A gente está falando de grandes propriedades. E teve um parcelamento de 100 vezes, com juros compensatórios de 6% ao ano em 2017. Juros compensatórios de 6% ao ano é abaixo da taxa Selic. Isso significa que se eu tenho essa quantia, R$1 milhão, eu não vou pagar os meus débitos com a prefeitura, vou aplicar nos títulos do Tesouro Nacional, vou especular, vou fazer render a 10% ao ano e espero o próximo refis. Na verdade, o que eu tenho discutido, e isso foi apontado, não sou nem eu que estou falando, foi o Tribunal de Contas do Estado de São Paulo que fez uma recomendação contra a aprovação das contas do prefeito Jonas Donizete em 2013.
tem feito uma discussão, isso o Tribunal de Contas vem apontando, que a Prefeitura precisa criar mecanismos de cobrança dos grandes devedores. Mas o que a gente viu durante a gestão Jonas Donizete foi que aconteceu exatamente o contrário. As grandes dívidas têm sido perdoadas. Na verdade, o prefeito Jonas Donizete tem feito um processo de incentivar a inadimplência. E o impacto disso é o impacto orçamentário. Então, toda vez que tem discussão, não tem dinheiro para dar reajuste para servidor, não tem dinheiro para dar isso, aquilo, é necessário não apenas pensar do ponto de onde está sendo investimento, mas também é necessário pensar sobre a arrecadação. Por isso nós questionamos o aumento do IPTU, esse aumento do IPTU generalizado que teve na cidade. Como assim você aumenta o IPTU das pessoas de toda a cidade, sendo que você não está cobrando as grandes dívidas, que é aquilo que faz diferença no orçamento municipal? Eu vou votar a favor da revogação do IPTU, porque eu tenho um compromisso e voto a favor desse projeto. Eu sempre voto, diferentemente do que é o discurso aqui, que a oposição é oposição, porque eu sempre voto naquilo que eu considero que é importante para a cidade. Mas é importante que fiquem claras essas coisas, é importante alertar. Hoje está na pauta também a lei orçamentária. A lei orçamentária que discute e distribui o orçamento da cidade. Talvez essa seja uma das leis mais importantes. Eu tenho discutido, desde 2017, o ano que eu fui eleita, eu tenho discutido um mecanismo muito subrepetício que a prefeitura usa para manipular o discurso sobre o orçamento. Tenho apresentado, a prefeitura vem sistematicamente superestimando a arrecadação de receitas. O que isso significa? Significa que a prefeitura faz, ela sempre diz e apresenta na lei que ela vai arrecadar muito mais do que é possível. Que as previsões que ela faz não tem menor cabimento, não tem cabimento no contexto econômico, não tem cabimento na projeção que aconteceu anteriormente. Ela sempre projeta que ela vai arrecadar muito mais dinheiro. Depois vem o discurso, teve queda na arrecadação, ora, não vai dar para reajustar salário, ora, teve queda na arrecadação. Mas teve queda na arrecadação porque aquilo que estava previsto era irreal. É um erro programado que vem sendo sistematicamente atualizado para manipular o discurso sobre a verdadeira situação do orçamento municipal. Na verdade, se a gente vê em 2017 e 2018, esse erro chegou no ápice de 18% de diferença. Como que você faz um planejamento de gasto com uma margem de erro de 18%? Como, por exemplo, você vai planejar os seus custos, como é que você vai gastar? Só que você prevê que o seu salário é 18% a mais do que seu salário de verdade. Ora, é lógico que não vai ter planejamento, é lógico que o dinheiro não vai dar. E esse erro programado, que vem sendo sistematicamente adotado, na prática, na lei orçamentária, o prefeito inclui tudo. Inclui, coloca nas suas metas, que vai fazer X, vai cobrir quadra, vai fazer um monte de investimento. Porque o montante do previsto está erroneamente superestimado. Depois, o orçamento, a arrecadação não bate aquilo que ele previu. É claro, não é para bater, mas não bate. E aí, arbitrariamente, o prefeito escolhe qual é o gasto que ele vai fazer e qual não vai. Isso é um desrespeito com relação a gente, é um desrespeito com relação a essa casa. A aprovação da lei orçamentária deveria servir para fazer planejamento nessa cidade, para a gente não ter esse tipo de situação. Uma parte, vereadora. Eu tenho poucos minutos, eu não vou dar a parte agora. O senhor se inscreve para falar. Eu quero discutir aqui, eu vou votar a favor desse projeto, vou votar contra o orçamento, e já aproveito agora nesse momento para declarar aqui meu voto, porque é um desrespeito com essa casa, é um desrespeito com a cidade, é um desrespeito com os trabalhadores que levam nas costas o serviço público da cidade.
não ter transparência, não ter, ficar manipulando o discurso orçamentário, ficar fazendo erro programado e depois utilizar a seu bel prazer. Quando interessa, tem crise. Quando não interessa, aí pode fazer investimentos. Então, deixo aqui o meu alerta com relação às grandes dívidas. Declaro que eu vou votar contra a lei orçamentária, mas sou a favor desse projeto, o projeto que perdoa as pequenas dívidas. Mas o problema, o central do orçamento, são os grandes devedores dessa cidade. Muito obrigada. Obrigado, vereadora Mariana Conte.